Um sino de igreja que nunca tocou, e um corpo que não deveria ter caído. Bem-vindo ao Fio Silencioso, eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me de onde você está ouvindo. Adoro ver nosso círculo misterioso crescer. Agora, vamos começar. Sempre afirmei que a paisagem rural inglesa, quando coberta de neve, ostenta sua beleza com um certo constrangimento, como uma viúva em um vestido 2 décadas mais jovem. No entanto, não havia como negar o charme de Marchmont Hall naquele dezembro. Os gramados branqueados até virarem um lençol limpo, o lago selado com vidro e as grandes alamedas de teixos se amontoavam em um verde solene. Luzes iluminavam as janelas altas, como se a própria casa velha tivesse se aproximado da lareira. Era véspera de Natal e confesso, leitor, que ansiava por um feriado honesto e à moda antiga. Uma lareira que fumegasse o suficiente para ser pitoresca, um pássaro enorme no jantar, 1 ou 2 jogos de salão e o clangor vibrante do sino da capela na Torre da Loucura às 9 horas da manhã de Natal. É estranho encontrar a própria ideia de tradição, suspensa na corda grossa de um sino. E mais estranho ainda, encontrar esse sino teimosamente silencioso quando a hora bate. Mas estou me precipitando. Tínhamos vindo a convite de Lady Isabel Marchmont, uma conhecida de Poirot, por meio de um comitê de caridade do qual ela fazia parte, e que ele havia resgatado de um escândalo indecoroso na primavera anterior. Ousei suspeitar que ela o convidara como se convida um mágico famoso, com entusiasmo tingido pela esperança de que seus truques de cartas pudessem ser necessários. Poirot aceitou porque aprecia uma casa bem organizada, da qual Marchmont Hall era um exemplo notável. É porque, embora nunca admitisse, gosta de pudim de Natal quando devidamente fervido e incendiado com autoridade. Chegamos um pouco mais tarde do que o esperado, com uma cesta de chocolates belgas equilibrada nos meus joelhos e um tapete de lã sobre os joelhos imaculados de Poirot. O caminho serpenteia por entre árvores, e ao longo do lago congelado, passando pela Capela Loucura, uma pequena torre gótica excêntrica com vitrais que lembram balas cozidas, e subindo até o próprio hall, todo de tijolos vermelhos e honestidade. A própria Lady Isabel nos recebeu no corredor, uma mulher alta com cabelos grisalhos e uma boca inesperadamente alegre. Sr. Poirot, Capitão Hastings, estamos realmente encantados. Acho que o senhor trouxe a neve. A neve, madame, disse Poirot curvando-se. É vaidosa demais para isso, mas aceitamos o elogio. Fomos apresentados naquele fogo rápido que é o desespero dos míopes. Sir Adrian Marchmont, o baronete e dono da casa, portava-se com o tipo de alegria direta que sugere um homem contente em ser obedecido. Havia Clara Vale, sobrinha de Lady Isabel, cuja beleza era tão franca que parecia quase moderna, e cujo riso, embora leve, continha algo de frágil. O Dr. Lionel Pierce, o médico da aldeia, curvou-se com a suavidade de um homem que há muito ouve queixas que não consegue curar. O capitão Hugh Redmayne, de ombros largos e moreno de algum posto colonial, sorriu com dentes que sugeriam polo e bastante confiança. O reverendo Ambrose Vale, pai de Clara, era um daqueles clérigos cuja curvatura parecia vir menos da humildade do que de carregar uma preocupação que não se podia confiar a ninguém mais. Havia também a Sra. Eunice Dalrymple, dama de companhia de Lady Isabel, 45 anos, elegante e com um leve aroma de verbena, e o Sr. Felix Harrow, o advogado da família com a expressão grave de um afinador de pianos. A casa era completada pela Sra. Baines, a governanta, e Ogden, o mordomo, que tinha um jeito de fazer você sentir que ele não se importava tanto com você, mas sim que você permitia ser atendido. Se esta recitação o entedia, lembre-se de que todos os nomes em uma casa de campo, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a sentar-se no banco das testemunhas de sua memória. E você não gostaria de ser pego de surpresa quando o juiz for Hercule Poirot. O jantar estava excelente. Sir Adrian esculpiu com o entusiasmo de um homem cortando as cabeças de seus credores. Houve risos e uma leve discussão sobre os méritos das canções de Natal, cantadas em latim, que o reverendo Ambrose tentou resolver com uma citação inteiramente em grego. Mais tarde, na sala de estar, fui informado de que o capitão Redmayne e a senhorita Clara se conheciam anos antes e não se separaram como amigos.
A senhora Dalrymple tocou algo lamentoso no piano que soava como o hino nacional em luto. O Sr. Harrow, a quem eu havia mentalmente relegado à condição de peça de mobiliário competente, surpreendeu-me ao exibir um humor seco que fez Sir Adrian rir e os olhos de Lady Isobel se suavizarem de aprovação. Às 11 horas, Lady Isobel se levantou. Mantemos uma velha tradição aqui, disse ela, quando o tempo permite. O sino na torre da capela toca às 9 da manhã de Natal. Depois, descemos com lanternas para uma breve cerimônia. A neve está alta, mas não intransponível, informa-me o Sr. Harrow. Você terá seu romance, Capitão Hastings? E sua ordem, madame, murmurou Poirot, também será atendida, todos os cordelinhos puxados na hora certa. Tenhamos esperança, disse o reverendo, de forma bastante inesperada. Percebi então, talvez porque o olhar de Poirot tivesse se aguçado, que Sir Adrian não estava em seu estado de espírito habitual. Bocejou 2 vezes, largamente, e na segunda vez cobriu a boca como se estivesse envergonhado. Havia uma tensão nos cantos dos olhos, não exatamente de dor, mas da lembrança dela. O Dr. Pierce olhou para ele uma vez com uma preocupação tão franca e profissional que Sir Adrian, percebendo o olhar, ergueu o copo e bebeu como se quisesse tirar da garganta o gosto do conselho. O sino vai tocar, disse Sir Adrian quando sua esposa tocou sua manga. Harrow cuidou disso. Corda nova no mês passado. Marchmont não tolera rangidos, muito menos silêncio. O silêncio, disse a Sra. Dalrymple, com os dedos ainda sobre o piano. Às vezes é muito barulhento. É uma observação que teria sido simplesmente tola se eu não tivesse ouvido depois do que o silêncio é capaz. Retiramo-nos um pouco antes da meia-noite. Acompanhei Poirot ao seu quarto. Peguei o meu e acordei com o sol pálido transformando a janela em uma placa de sorvete de limão. A casa estava movimentada, com aquele clima abafado de manhã de Natal. Ouviam-se passos, o tilintar furtivo da louça, as exclamações distantes de quem não quer xingar quando deixa cair alguma coisa. Faltando 5 minutos para as 9, nos reunimos no salão com cachecóis e botas resistentes. Poirot, cuja ideia de calçado resistente é couro envernizado, havia se comprometido com galochas. Parecia encantado com elas. Ouviremos isso dos degraus, disse Lady Isobel. E então, lanternas. 9 horas soaram no alto relógio de pêndulo no canto. Sua voz solene e doméstica contava as horas com precisão geriátrica. Nós ouvimos, continuamos a ouvir. O ar pareceu prender a respiração. Senti um aperto curioso na garganta, como se uma parte de mim esperasse o sino, não como um som, mas como uma confirmação. O mundo, em ordem. O dia, começado, o rosto de Sir Adrian se contraiu. O reverendo Ambrose lançou um olhar, com repentina intensidade, para a Sra. Dalrymple, que o encarava de volta, como se seus próprios olhos fossem sinos. Está congelado, disse o Sr. Harrow, no tom de um homem que deseja que uma declaração superficial suporte um fardo pesado. Não pode ser, disse Sir Adrian. A torre está fechada. Ogden, disse Lady Isobel calmamente demais. As lanternas, por favor. Vamos descer. Que procissão devemos ter feito, com nossas pequenas luzes, balançando, e a neve um coro nítido sob nossos pés. Caminho para a capela. Contorna o lago congelado e mergulha em um grupo de árvores, antes que a torre da loucura se erga atrás deles, como uma exclamação. A grande porta da capela é alcançada por um curto lance. De lá, uma escada em espiral sobe à torre, estreita e modesta, pois nenhuma escada de torre jamais gerou generosidade. Encontramos a porta da capela trancada. Isso por si só não era nada. Ogden pegou uma chave de valor adequado e girou-a sem dificuldade. O ar lá dentro era muito frio e muito limpo. Uma luz difusa incidia sobre os bancos, fazendo-os parecer as costas arregimentadas de peixes coloridos. Ao fundo, uma corda pendia de uma abertura quadrada no teto. A corda do sino, nova e grossa, e aqui tropecei em meus pensamentos, pois não chegava ao chão, mas terminava na altura do peito, com as pontas cortadas de forma precisa e precisa, como por uma lâmina. Corte, disse o Dr. Pierce. Desnecessariamente. Quem cortaria uma corda? Perguntou Sir Adrian. Alguém, murmurou Poirot, que tem uma grande objeção a sinos. Tínhamos vindo armados com lanternas, e o capitão Redmayne, com a confiança de um homem a quem as escadas são fiéis,
ergueu a sua e espiou pela abertura. Há uma escotilha, disse ele. Está fechada. As escadas, disse Lady Isobel, e as palavras eram uma prece ou uma ordem. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não. A escada, que se acessava por uma porta nos fundos, era estreita como uma profecia e duplamente malévola. Seguimos em fila indiana. Redmayne na frente, depois Sir Adrian, depois o Dr. Pierce, eu, o Sr. Harrow, o reverendo, a Sra. Dalrymple e Lady Isobel, Ogden e a Sra. Baines na retaguarda e Poirot, sim, Poirot, posicionando-se deliberadamente bem no meio da procissão para poder ver tanto o que estava à frente quanto o que se seguia. A 2 voltas do topo, Redmayne parou. Mas que, Hastings, traga aquela lâmpada. Aproximei-me e segurei a luz. Na pedra, logo depois do último degrau, havia uma pequena sineta de latão, do tipo que se toca para uma criada. Era fria e muito brilhante, como se polida. Lembrança, murmurou Redmayne e empurrou a escotilha. Ela cedeu, a contragosto. O campanário é um lugar apertado e peculiar, onde o som deveria habitar. Nossas lanternas projetavam a sombra do sino contra as paredes, uma forma monstruosa e silenciosa. A grande língua do sino, o badalo, pendia pouco antes da borda. A corda que deveria descer pela escotilha fora cortada perto da roda de ferro e amarrada em uma viga, como se alguém desconfiado da gravidade quisesse garantir que ela não levasse a lugar nenhum. E ali, encostado nos pés curvos do sino, estava sentado um homem. Usava sobretudo e não usava chapéu. Neve, sabe Deus como, cintilava em seu ombro, embora não houvesse neve alguma naquele quarto. Suas mãos estavam firmes sobre os joelhos, como se tivesse se sentado para pensar. Seus olhos estavam abertos e ele parecia levemente surpreso, mas ele estava completamente morto. Sir Adrian não disse nada por um longo tempo. Então perguntou bem claramente: quem? O Dr. Pierce ajoelhou-se. Ele é um bom médico, eu acho, e já viu a morte mais de uma vez. Seus dedos foram até a parte interna do pulso e, passando por ele, até o maxilar, e o puxaram delicadamente. Ele olhou para cima. Ele está morto há pouco tempo, disse. 1 hora, talvez 2. Lady Isobel emitiu um som que não era um som. Quem é? Perguntou. Pelo amor de Deus, quem? O Sr. Harrow, que havia aproximado sua lanterna, respondeu, no tom que um homem usa quando precisa dizer algo impensável. É Sir Adrian Marchmont. Mas Sir Adrian estava parado bem na minha frente. Ele não disse nada. Seu rosto, acreditem, pareceu se retrair, retraído como uma cortina. Então, o capitão Redmayne se moveu com a rapidez de um soldado e segurou Lady Isobel pelos ombros, mais para evitar que caísse do que para mantê-la de pé. Então, Sir Adrian, disse Poirot, não. Sua voz era muito gentil. É o irmão dele, o Sr. Benedict Marchmont. Ah, disse Lady Isobel, depois de um longo momento. Ah, você me achará desatento por não ter notado uma semelhança familiar que tornou o erro possível. No entanto, havia mais do que semelhança ali. O morto tinha a constituição física de Sir Adrian, o cabelo de Sir Adrian, o mesmo gesto, mãos cruzadas, que eu vira no jantar. Mas enquanto a boca de Sir Adrian, quando desprevenida, pendia, no leve bom humor de um homem que fez as pazes com seus vícios, a boca do morto era precisa. Ele poderia ter corrigido você, se não tivesse morrido. Como? Como ele chegou aqui? Perguntou o reverendo Ambrose com a voz de um homem cuja arquitetura de fé sofreu uma ruptura. Não tivemos nenhuma notícia. Adrian, você não disse. Sir Adrian recuperou a voz. Ela soou como algo pesado vindo de águas profundas. Ele chegou ontem à tarde. Pedi para ele não dizer nada. Não, Isobel, não vou mentir. Pedi para Ogden não dizer nada. Pretendia apresentá-lo esta manhã no funeral. Ele engoliu em seco. Uma reconciliação familiar encenada com sinos. Reconciliação, repetiu a Sra. Dalrymple suavemente, como uma mulher testando uma palavra para ver se ela se encaixa. Seus olhos estavam fixos na corda cortada. Senhores e senhoras, disse Poirot. Ele estava parado, imóvel,
com a cabeça ligeiramente inclinada, como um excelente retrato. Não toquem em nada, nem na corda, nem na sineta, nem em nada. Vamos descer. Precisamos fazer alguma coisa, protestou Redmayne. Faremos isso, disse Poirot, mas primeiro não precisamos fazer nada, exatamente e em ordem. Ele se virou para Lady Isabel. Madame, seu marido vai querer sentar-se. A senhora vai querer ficar de pé. Haverá lágrimas mais tarde. Permita-as então. Por enquanto, apenas respire. Dr. Pierce, guarde a porta da escada. Capitão Redmayne, por favor, tranque a porta da capela lá embaixo. Sr. Harrow, o senhor não fará absolutamente nada. O que para um advogado é, creio eu, o mais difícil dos feitos. Reverendo, o senhor rezará, mas em silêncio. Senhora Dalrymple, a senhora permanecerá ao meu lado. E eu? Perguntei. Você, Hastings, disse Poirot, e em sua voz havia o antigo afeto e uma leve irritação. Você vai se lembrar de tudo. Pelo menos uma vez. Descemos novamente, agora subjugados, como se a escada tivesse ficado mais íngreme. Na capela abaixo, a nave parecia aguardar em postura de escuta. A corda cortada balançava levemente em uma corrente de ar imperceptível. Poirot foi até o banco de trás e sentou-se, inclinando a cabeça para trás, para olhar a pequena escotilha onde a corda desaparecia. O sino não tocou, disse ele suavemente. Esse é o primeiro fato. No entanto, poderia ter tocado e alto. Alguém escolheu o silêncio. Alguém cortou a corda. Mas não pelo motivo que supomos de imediato. Atenciosamente, Hastings. O sino de mão na escada, polido. A neve, talvez, sobre o ombro do morto. Uma reconciliação pretendida. Um segredo imposto. E na manhã de Natal, quando o mundo inteiro espera a música. Ele se levantou com um único movimento cuidadoso e ajeitou o nó da gravata. Muito bem, disse Hercule Poirot. Já que os sinos não falam, precisamos ouvir o povo. Quando retornamos da capela, a casa parecia ter se alterado sutilmente, como se o silêncio tivesse viajado conosco. Lady Isabel, pálida, mas ereta, ordenou que o corpo não fosse removido até que as autoridades chegassem. Poirot, após lhe oferecer a mais gentil das reverências, perguntou se poderia falar em particular com ela na biblioteca. Eu a segui, pois, por tradição, sou a sombra autorizada a testemunhar suas perguntas. A biblioteca em Marchmont Hall era exatamente do tipo que Poirot aprovava, organizada, simétrica e levemente superaquecida. O fogo queimava com aquela chama uniforme e respeitável que reflete uma casa bem administrada. Lady Isabel sentou-se no sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas em um lenço de renda, enquanto Poirot permanecia de pé, com as pontas dos dedos levemente apoiadas no encosto de uma cadeira. Madame, começou ele suavemente, a senhora me perdoará por me intrometer tão cedo. Nessas questões, as primeiras impressões são de grande importância, antes que sejam apagadas pela polidez. Ela conseguiu assentir levemente. Sim, claro, senhor. Poirot, seu marido falou em reconciliação. Houve uma briga, eu acho. Os olhos dela se voltaram para o fogo. Mais do que uma briga. Os irmãos ficaram afastados por quase 10 anos. Uma questão de herança, embora nunca tenha sido discutida abertamente. Benedict achava que Adrian havia se aproveitado da indulgência do pai. Houve cartas, coisas cruéis ditas de ambos os lados. Benedict foi para o exterior, primeiro para o Canadá, depois para a Índia. Ouvimos pouco sobre ele. E, no entanto, ele retorna no Natal. Era o desejo de Adrian. Ele não estava bem, como você deve ter notado. Ele falou em colocar as coisas em ordem, em consertar velhos erros. Eu estava. Ela hesitou, sua compostura vacilando. Estava feliz. Achei que esta visita pudesse curar algo quebrado há muito tempo. Poirot inclinou a cabeça gravemente. É assim com frequência com as famílias, madame. Deseja-se fazer as pazes, mas em vez disso, os fantasmas se tornam mais barulhentos. Diga-me, alguém sabia dessa reconciliação? Alguém de fora do círculo familiar? Só o senhor. Harrow, nosso advogado. Ele providenciou a passagem de Benedict e cuidou de algumas questões financeiras em sigilo. Nem Clara foi informada. Adrian queria surpreendê-la. O olhar de Poirot se aguçou, embora seu tom permanecesse quase afetuoso. E a senhora Dalrymple? Eunice?
Ela sabe de tudo o que acontece aqui, claro, mas eu nunca mencionei. Ela já foi bastante apegada a Benedict, creio eu, anos atrás. As sobrancelhas de Poirot se ergueram um pouco. Ah, apegado? Em que sentido, madame? A expressão de Lady Isobel se contraiu. Ela poderia ter desejado mais do que amizade, mas era impossível. Benedict nunca foi de encorajar sentimentos. Quando ele foi embora, ela ficou comigo. Eles mal trocaram uma palavra depois. Poirot murmurou. Curioso. Pessoas que mal trocam palavras costumam ouvir umas às outras mais alto. A porta se abriu discretamente. Ogden anunciou que o policial local havia sido chamado, mas que o inspetor mais próximo estava atrasado por causa da neve. Poirot assentiu e pediu que ninguém saísse do local. Quando o mordomo se retirou, ele se virou para mim. Hastings, mon ami, observe a simetria deste caso. Isso me agrada, mas também me alarma. Um homem afastado por 10 anos retorna na véspera de Natal. Às 9 da manhã, quando todos os corações deveriam estar leves, ele é encontrado morto ao lado do sino que não toca. Entende? Até o simbolismo é preciso demais. Cheira a arranjo. Admiti que era intrigante, embora não conseguisse entender o que ele queria dizer com arranjo. Poirot apenas sorriu e pediu que entrevistássemos a família juntos, antes que as mentes dessas boas pessoas tenham tempo de bordar suas memórias com imaginação. Começamos com o capitão Redmayne, que foi encontrado na sala de fumantes, olhando melancolicamente para o fogo. Ele se levantou quando entramos, com uma postura aparentemente serena, mas com uma energia inquieta por baixo. Capitão, disse Poirot, o senhor foi o primeiro a entrar no campanário. Não tocou em nada, nada além da escotilha e daquela pequena sineta na escada, respondeu Redmayne. Estava ali, claro como o dia parecia fora do lugar. Você não notou nenhuma pegada na poeira? Difícil enxergar com clareza com aquela luz, mas sim, alguém tinha subido antes de nós. Vi marcas na pedra, menores que as minhas. Poderiam ser de qualquer pessoa, suponho. Poirot o observou por mais um instante. O senhor conheceu o Sr. Benedict Marchmont? Mal. Conheci-o anos atrás, antes de partir para a Índia. Não gostava muito do sujeito. Peixe frio, se quer saber. Sempre fazia você se sentir como se tivesse sido pesado e achado em falta. Você falou com ele ontem à noite? Não, nem sabia que ele estava aqui. Se soubesse, teria ficado surpreso, isso eu garanto. Poirot inclinou a cabeça. Obrigado, capitão. Pode ir, mas por favor permaneça em casa. Quando Redmayne saiu, Poirot sussurrou. Ele é um homem de ação, não de reflexão. No entanto, ele viu a morte com muita frequência para se perturbar facilmente. Lembre-se disso. Em seguida veio o Dr. Pierce. Seu comportamento era profissional, embora um tanto inquieto, como se seu diagnóstico pudesse ser questionado a qualquer momento. Ele confirmou que a morte se devia a uma pancada na nuca, um golpe contundente, desferido enquanto a vítima estava sentada ou agachada. Instantâneo, eu acho, acrescentou. Sem sinais de luta. O ferimento poderia ter sido auto-infligido? Perguntou Poirot suavemente. O médico pareceu atônito. Impossível. O ângulo está errado, e não havia nenhuma arma perto do corpo. Poirot agradeceu e fez uma anotação tão pequena que duvidei que ele conseguisse ler. Quando Clara Valle entrou, parecia pálida, mas curiosa, como se estivesse assistindo a uma apresentação na qual ela própria ainda poderia ter um papel. Afirmou que nunca conhecera o tio e que só soube de sua chegada naquela manhã. Tia Isobel não disse nada. Tio Adrian parecia bem nervoso ontem à noite. Fiquei me perguntando se ele estava esperando alguém desagradável. A senhorita ouviu alguma coisa durante a noite, mademoiselle? Algum som de passos ou da porta do campanário da capela? Ela hesitou. Achei que ouvi algo por volta da meia-noite. Uma porta se fechando suavemente. Presumi que fossem os criados. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas criados não fecham portas suavemente à meia-noite na véspera de Natal. Eles rangem, fazem barulho, fofocam. Era alguém com propósito. Por fim, a senhora Dalrymple. Ela entrou serena, com o cabelo impecável, o olhar calmo e seco. Poirot a observou por algum tempo antes de falar. Madame, disse ele por fim, a senhora tocou piano ontem à noite lindamente. Aquela peça, não é? Noite silenciosa? O sorriso dela era tênue.
Sim, parecia adequado. Você conheceu o Sr. Benedict Marchmont uma vez. Ela inclinou a cabeça. Muitos anos atrás. Ele era um homem de intelecto mais severo. Eu o admirei um dia. Essa admiração esfriou há muito tempo. E, no entanto, quando o sino não tocou, você olhou para o teto, lembra? Antes que alguém falasse da torre. Ela piscou uma vez, bem devagar. Será que sim? Não me lembro. O olhar de Poirot era inflexível. A gente se lembra de muitas coisas inconscientemente, madame. A mão vai à garganta quando se teme. Os olhos viajam para o lugar que a gente já sabe que está errado. Acho que a senhora se lembra mais do que diz. Suas mãos tremiam levemente no colo, embora sua voz fosse firme. Pode pensar o que quiser, Monsieur Poirot. Mas eu não tinha motivo para machucar o Sr. Benedict. Sem motivo, talvez. Mas emoção, sim. Ela é sempre mais forte. Quando ela se foi, Poirot se virou para mim. Viu, Hastings? Todos mentiram um pouco. A sobrinha ouve passos. O companheiro olha para a torre. O irmão esconde a visita e ainda assim todos falam de reconciliação e paz. E no centro, este sino que deveria tê-los chamado para se reunirem, mas em vez disso convocou a morte. Ele foi até a janela, onde a neve ainda caía, delicada como cinzas. Há algo aqui, mon ami, algo curioso. O sino na escada. Era polido, lembra? E é o símbolo do serviço, da obediência. A corda foi cortada com precisão. Isso não é raiva, mas deliberação. Alguém não queria apenas matar, mas silenciar. Sentiu o ar ficar mais frio. Você acha que o assassino quis dizer que o sino não tocou? Poirot deu um leve sorriso. Hastings, você chegou ao meio do enigma. Sim, o sino não deve tocar. Mas por quê? Por causa do que ele anunciaria, ou por causa de quem o ouviria. Ele se virou para o fogo, os olhos acesos com aquela chama interior que eu aprendera a temer e admirar. Precisamos encontrar a resposta rapidamente, antes que a neve esconda mais do que pegadas. Assassinato, meu amigo, é como um som interrompido. Deixa um silêncio que exige explicação. As horas que se seguiram se instalaram em Marchmont Hall com uma tensão quase palpável. A família se reuniu em grupos discretos. Lady Isabel na sala de estar com a sobrinha, os olhos fixos na lareira apagada. Os homens andando de um lado para o outro ou murmurando nos cantos, como se o próprio movimento pudesse afastar o que havia acontecido. Lá fora, a neve engrossava como uma cortina silenciosa, isolando a casa do mundo. Poirot, sempre sereno, pediu que uma mesa fosse retirada na pequena sala de estar adjacente à biblioteca. Lá ele arrumou uma fileira organizada de objetos, seu caderno, uma pequena lupa, um toco de vela e um lenço dobrado. Eu já ouvira realizar esse ritual antes. Era menos a preparação de um investigador do que a de um cirurgião prestes a fazer sua primeira incisão. Hastings, disse ele, precisamos aproveitar o atraso antes da chegada da polícia. É nesses momentos, antes que a máquina comece a funcionar, que a verdade respira livremente. Pediu a Ogden que trouxesse as vestes do falecido da torre antes que o corpo fosse removido. O mordomo, pálido, mas sereno, cumpriu a tarefa com admirável compostura, retornando com um sobretudo dobrado, luvas e uma pequena carteira de couro. Poirot examinou cada uma delas com meticuloso cuidado. O casaco estava bom, mas desgastado nos punhos, as luvas impecáveis, e a carteira contendo apenas algumas notas de libra e uma passagem de trem de Londres datada do dia anterior. Nenhuma arma, nenhum sinal de luta, murmurou Poirot. O golpe não poderia ter sido desferido aqui, ué. É muito confinado. Alguém o atingiu em outro lugar e o acomodou sob o sino. Hastings, mon ami, considere isso. Ajeitado. É um quadro, n'est-ce pas? Uma cena composta para os olhos. Sugeri que talvez o assassino tivesse a intenção de esconder o corpo completamente e foi interrompido antes que pudesse terminar. Não. Ocultação. É o instinto do covarde. Mas isso era para ser descoberto. Encontrar um homem morto na torre, a corda cortada, o sino em silêncio, é teatro. Alguém queria transmitir uma mensagem, escrever uma linha no ar para aqueles espertos o suficiente para lê-la. Antes que eu pudesse responder, bateram à porta e o Sr. Harrow entrou. Seu rosto tinha a calma de quem espera uma acusação e pretende encará-la com lógica. A Sra. Marchmont me pediu para informá-lo de que a polícia é esperada dentro de 1 hora. Enquanto isso, ajudarei no que for possível, Monsieur Poirot. Très bien, disse Poirot, gesticulando para que ele se sentasse.
O senhor sabia do retorno do Sr. Benedict Marchmont. Conte-me tudo, por favor. Harrow cruzou as pernas com cuidado. Sir Adrian me consultou há 3 semanas. Ele pretendia se reconciliar com o irmão. Restituir parte da herança da família que havia sido a causa da disputa. Pediu-me que fizesse investigações discretas no exterior. E quando Benedict respondeu, organizei sua viagem e lhe enviei um adiantamento. Só isso. Houve alguma oposição a esta reconciliação? Ninguém se manifestou. Lady Isobel aprovou, creio eu. O reverendo pode ter desaprovado. Ele tem fortes sentimentos por propriedade e justiça, mas nada evidente. O próprio Bento foi cauteloso, até relutante. Escreveu que desejava paz, mas que não desejava ser tratado com condescendência. Ambos eram homens orgulhosos. Poirot assentiu. E quando viu o Sr. Benedict pela última vez? Ontem à noite, brevemente. Ele chegou durante o jantar. Sir Adrian o encontrou em particular no escritório. Eu não estava presente, mas depois Sir Adrian mencionou que estava tudo bem. Ele pareceu aliviado. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas o que é alívio, monsieur? Às vezes é o suspiro antes da tempestade. Uma última pergunta. A que horas o senhor se recolheu? Um pouco antes da meia-noite. E você não ouviu nada de anormal? Nada. A casa estava quieta. Depois que ele saiu, Poirot recostou-se e olhou novamente para a carteira. Uma passagem de trem, mas sem retorno. Curioso, não é, Hastings? Alguém vem em busca de reconciliação e, no entanto, não compra a viagem de volta. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ouviu-se uma comoção repentina no corredor. Uma criada com o avental torto entrou, ofegante e pálida. Com licença, senhora. Senhor Poirot, senhor... Mas a porta do escritório está trancada e Sir Adrian não atende. A senhora Baines disse que tem fumaça saindo por baixo da porta. Poirot moveu-se rapidamente. Muito mais rapidamente do que eu o vira se mover em anos. Corremos para o escritório, Lady Isobel logo atrás, com o rosto pálido. O cheiro de papel queimado era inconfundível. Poirot agarrou a maçaneta. Ela girou, mas apenas ligeiramente. A chave estava presa lá dentro. Redmayne surgiu do nada e jogou o ombro contra a porta. A madeira se estilhaçou, e nós 3 tropeçamos em uma névoa de fumaça. O fogo estava contido na lareira, mas papéis queimavam na grelha, transformando-se em cinzas. Sir Adrian estava sentado, afundado, na poltrona diante dela, com a cabeça baixa como se estivesse dormindo. A cena era quase pacífica até Poirot se curvar e tocar seu pulso. Mon Dieu, ele sussurrou. De novo, o grito de Lady Isobel ecoou pela sala. Mas Poirot já estava em movimento, examinando o chão, a lareira, a cadeira. Apagou o último papel em chamas com o salto do sapato e recuperou um pedaço que escapara da chama. Um canto de pergaminho com as palavras: "Perdoe o que não pode ser reembolsado." Ele olhou para mim, os olhos brilhando com algo feroz. "Hastings, não se mova." Cada marca, cada sombra nesta sala conta uma história. O Dr. Pierce foi chamado e em poucos minutos confirmou o pior. Insuficiência cardíaca, talvez, murmurou, embora seu tom fosse incerto. Não há sinais de violência. Poirot balançou a cabeça. Um homem que acaba de perder um irmão assassinado não morre convenientemente de coração enquanto queima papéis. Não. A causa se esconde. Como o sino, silenciosa, mas deliberada. Lady Isobel permaneceu imóvel, com as mãos pressionadas contra as têmporas. "Por quê?" sussurrou ela. "Porque ele estava doente, sim, mas não assim." Poirot guardou o pedaço carbonizado no bolso. "Porque madame, o sino que não tocou voltou a soar." Um silêncio respondido por outro. Ele ordenou que a sala fosse fechada até a chegada da polícia e me puxou de lado. "Hastings, está ficando mais claro. 2 mortes. Ambas planejadas com cuidado. Ambas conectadas pelo silêncio. Você não sente isso? O padrão emergindo, o ritmo de uma mente que compõe não o caos, mas o design?" Admiti que sim, embora ainda não conseguisse ver sua forma. "Exatamente", disse Poirot suavemente. "O assassino, ele joga com o silêncio como outros com as cordas. Cada ato calculado, cada símbolo escolhido. Mas ele cometeu um erro. O silêncio é perfeito demais. Não deixa espaço para o acaso. E é assim, Hastings, que o encontraremos. Na perfeição, há sempre a semente da ruína." Lá fora, a torre do sino erguia-se contra a neve que caía, silenciosa e imensa. E em algum lugar naquele silêncio,
Sentiu o leve tremor de algo esperando para ser ouvido. A polícia chegou ao meio-dia, com seus casacos escuros contrastando com o branco da neve. O inspetor Vale, sem parentesco com o reverendo, embora a coincidência tenha feito Lady Isabel estremecer, era um homem íntegro, do tipo que Poirot considera admirável e exasperante, meticuloso, literal e levemente desconfiado de lógicas mais delicadas que a sua. Ele ouviu Poirot relatar a sequência de eventos com escrupulosa precisão, interrompendo apenas para fazer anotações em um pequeno caderno com orelhas. Quando Poirot terminou, o inspetor ergueu os olhos com a testa franzida. Então você está dizendo que o velho Marchmont, Sir Adrian, queimou seus papéis e morreu de medo ou culpa, enquanto seu irmão foi assassinado na torre? Estou dizendo, meu caro inspetor, que um homem morreu por violência, outro por desígnio. Se o desígnio foi dele, veremos. O inspetor resmungou. E você acha que eles estão conectados? Poirot deu um leve sorriso. Tudo, monsieur, está interligado. A dificuldade é enxergar o padrão enquanto o observamos. O corpo de Sir Adrian foi removido sob a estrita supervisão de Poirot. Nada mais foi tocado. As cinzas da lareira foram colocadas em uma caixa de lata para exame posterior. O próprio Poirot se encarregou da chave da porta do escritório. Observei-o enquanto a pesava na mão. Estava trancada por dentro, sabe, Hastings? Mas a chave está do lado de dentro da porta, solta na fechadura, como se tivesse sido girada e deixada assim. Um homem que se tranca para queimar seus papéis não deixa a chave tão descuidadamente. Quando o inspetor foi interrogar os criados, Poirot pediu a Lady Isabel que reunisse a família na sala de estar. O pedido foi atendido sem protestos, pois a atmosfera na casa tornara-se solene, quase reverente. O grande relógio tiquetaqueava como um metrônomo de pavor. Poirot posicionou-se diante da lareira, sua pequena figura dominando o espaço com uma autoridade silenciosa. Sua voz, quando falou, era baixa e ponderada. Senhoras e senhores, eu lhes agradeço. É de suma importância que eu entenda exatamente o que aconteceu ontem à noite e esta manhã. Peço que falem com simplicidade, sem medo. A verdade, como vocês sabem, tem o hábito de se apresentar com modéstia. Ela não usa joias nem roupas finas. Precisamos deixá-la confortável aqui. Clara Vale foi a primeira a falar. Mal dormi. Fiquei pensando na tempestade. Não ouvi nada, só o vento. Poirot inclinou a cabeça. E quando você se levantou? Ouvi a casa se mexendo. Tia Isabel estava de roupão, perguntando pelo café da manhã. Então descemos todos juntos para o sinal. Poirot assentiu. Bem, a senhora Mademoiselle tem um rosto honesto. Essa honestidade é um grande inconveniente para os mentirosos. Ele se virou ligeiramente. Capitão Redmayne, o senhor tem o ar de um homem que está acordado desde o amanhecer. O capitão, parecendo desconfortável, admitiu. Eu estava inquieto. Saí para caminhar antes do nascer do sol. Voltei por volta das 8. Lá fora, nessa neve, eu disse atônito. Ele deu de ombros. Precisava de ar. Meu quarto estava abafado. Poirot olhou-o pensativamente. Você passou pela capela? Sim, de longe. Havia uma luz na torre, fraca como uma lanterna deixada para trás. Pensei que um dos criados tivesse ido verificar o sino. Ah, murmurou Poirot. Uma luz na torre. Interessante. E você não disse nada? Não achei que isso importasse. Pelo contrário, disse Poirot, importa muito. O Dr. Pierce falou em seguida, inquieto, mas tentando manter a compostura. A saúde de Sir Adrian estava debilitada há meses. Eu o avisei contra a excitação, contra a tensão emocional. Ele não me ouviu. Suponho que o choque da morte do irmão, poderia ter parado o coração dele. Talvez, disse Poirot suavemente, mas talvez o coração nem sempre seja o órgão que falha primeiro, doutor. Às vezes é a consciência. A voz da Sra. Dalrymple interrompeu bruscamente. O senhor fala por enigmas, Sr. Poirot. Seremos acusados de cumplicidade agora. Ele se virou para ela com um olhar de leve surpresa. Madame, não acuso ninguém. Mas observo o que a natureza não consegue disfarçar. Quando o sino não tocou, a senhora olhou para cima, não para fora. A senhora soube imediatamente onde começava o silêncio. Ela se endireitou. Isso é um absurdo. Fiquei assustada, nada mais. Talvez, repetiu Poirot. Mas veja bem, sou muito sensível ao sobressalto causado pela surpresa e ao sobressalto causado pelo reconhecimento.
Não são a mesma coisa. A tensão na sala aumentou. O reverendo Ambrose Vale pigarreou. Se você quer insinuar que algum de nós, sob este teto, teve participação nesses horrores, não posso permitir. Esta é uma casa de luto. Exatamente, disse Poirot gentilmente. E o luto, senhor cura, é um estado extremamente revelador. Ele descasca a superfície das coisas. O senhor, por exemplo, é um homem que teme mais pelos vivos do que pelos mortos. Diga-me, o que o senhor tinha a temer de Benedict Marchmont? O reverendo pareceu surpreso. Nada. Absolutamente nada. Ele era um homem mundano, sim, mas eu mal o conhecia. Ah, mas talvez ele o conhecesse. O tom de Poirot era suave, mas seus olhos brilhavam. Ele viajou para longe, não é? Canadá, Índia, lugares onde o clero inglês às vezes esquece sua humildade e brinca de império. Há cartas, talvez, ou velhas queixas. Nunca se deve subestimar o alcance do ressentimento, monsieur. Os lábios do reverendo se contraíram. Você foi longe demais. Poirot abriu as mãos. É a minha maldição, eu temo. Mas a verdade é que ela é uma amante ciumenta. Ela não virá a menos que alguém a chame em voz alta. Naquele momento, Ogden entrou silenciosamente com uma bandeja de chá. A pedido de Poirot, percebi, pois o gesto quebrou a tensão o suficiente para deixar o silêncio respirar. Poirot agradeceu, e enquanto se servia de uma xícara, perguntou de passagem. Diga-me, meu bom Ogden, quando foi a última vez que você viu Sir Adrian vivo? Ontem à noite, senhor. Por volta das 11h30, ele tocou a campainha. Disse que não aceitaria mais nada, mas ficaria acordado um pouco. Ele parecia... Ogden hesitou. Excepcionalmente alegre, senhor. Alegre? Sim, senhor. Como se algo pesado tivesse sido levantado. Poirot deu um leve sorriso. Obrigado, Ogden. Pode ir. Quando o mordomo saiu, Poirot pousou a xícara. Está me ouvindo, Hastings? Um homem carregado de culpa não queima papéis e morre sorrindo. Um homem que acredita que seus problemas acabaram. Sim, isso é outra história. Ele se dirigiu à sala mais uma vez. Agradeço a todos. Por enquanto, podem descansar. Mas lembrem-se, até descobrirmos quem silenciou o sino, ninguém deve sair do salão Marchmont. Enquanto os outros se dispersavam, Poirot ficou na janela, observando a torre. A neve havia cessado, e o sol tentava brilhar fracamente. Seu reflexo no vidro era pequeno, mas preciso. A imagem de uma mente medindo distância e consequência. Hastings, disse ele calmamente, aproximamo-nos do cerne da questão agora. 2 homens mortos, um por golpe e outro por medo ou astúcia. No entanto, a causa não é ganância nem raiva. Não, meu amigo, é algo mais frio. Role novamente para o que está faltando, não para o que foi encontrado. Acorda o sino à voz da manhã, tudo silenciado. E agora os papéis também se transformaram em cinzas. Alguém busca não apenas matar, mas apagar. Ele se virou então, com os olhos afiados como vidro. Mas mesmo o assassino mais silencioso não consegue apagar a intenção. Ela deixa rastros como pegadas sob a neve, e eu, Hercule Poirot, os seguirei antes que derretam. A casa ficou mais silenciosa à medida que a tarde avançava, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas da inquietação. Observei Poirot em sua mesinha na sala de estar, com os olhos semicerrados, as pontas dos dedos pressionadas como se prendessem um fio invisível de pensamento entre elas. O leve tic-tac do relógio da lareira preenchia as pausas entre nossas palavras. 2 irmãos, disse ele suavemente, unidos pela discórdia, libertos pela morte. Mas não em igualdade, Hastings. Ah, não. Um morre para acabar com a discórdia. O outro morre para garanti-la. Há diferença nisso. Eu já havia me acostumado com suas frases enigmáticas, mas desta vez elas me perturbaram. Quer dizer, perguntei, que um deles, Sir Adrian ou Benedict, era considerado a verdadeira vítima e o outro apenas uma garantia? Poirot abriu os olhos cinzentos e afiados como aço. Exatamente. Mas qual é qual? E quem lucra com cada um deles? Ele se levantou de repente, alisando o colete. Venha, precisamos ver o escritório mais uma vez. Quero examinar essas cinzas antes que se tornem humildes demais para falar. Encontramos o inspetor Vale ainda na sala, de pé diante da lareira, como uma sentinela. Ele deu a Poirot um aceno relutante de permissão e nos ajoelhamos juntos ao lado da lareira.
O ar ainda cheirava levemente a papel queimado e graxa. Poirot, cuidadoso como um joalheiro, peneirou as cinzas em seu lenço dobrado, selecionando pequenos fragmentos e os colocando sobre uma folha de papel branca. Observe. Hastings, isto não é mera correspondência. Veja a tinta, grossa do tipo usado em escrituras ou documentos legais, e o pergaminho. É velho, quebradiço nas bordas. Sir Adrian não queimou cartas de afeto, mas registros importantes. Vale se inclinou. Você está insinuando que foi destruição deliberada de provas? Talvez, murmurou Poirot. Mas pense bem. Ele queima os papéis, tranca a porta e morre. Isso é melodrama, sim, mas não sem sentido. Ele queria que alguém acreditasse que ele assumiu a culpa. Ele queria acabar com algo com a própria morte. Mas a cena é muito artificial, muito artística. O inspetor bufou baixinho. Assassinato artístico, hein? Parece uma história de Londres. Aqui em Sussex, senhor, as coisas são mais simples. Mas não, meu caro inspetor, nada na natureza humana é simples. Principalmente em Sussex. Poirot se endireitou e gesticulou em direção à escrivaninha. Olhe, há poeira aqui, espessa sobre o mata-borrão. Mas há um retângulo nítido, talvez no formato de uma caixinha, recentemente movido. Hastings, traga-me a lupa. Eu obedeci, e ele examinou a área minuciosamente. Sim, sim. A impressão de um forro de veludo. Houve uma vez uma maleta aqui. Algo guardado ali e levado recentemente. Vale franziu a testa. Poderia ter sido uma joia. Ou uma chave, disse Poirot suavemente. Uma chave simbólica, talvez. O tipo que abre a verdade tão bem quanto uma fechadura. O inspetor pareceu perplexo, mas sentia a leve emoção que sempre sentia quando o tom de Poirot mudava daquele jeito, o prelúdio da revelação. Mesmo assim, ele não disse mais nada. Em vez disso, guardou 1 ou 2 fragmentos de papel no bolso e pediu que nos juntássemos a Lady Isobel em seu quarto. Ela nos recebeu com uma compostura surpreendente. Embora seus olhos estivessem sombrios, sua voz era firme. Tem novidades, Sr. Poirot? Apenas a notícia de que nada está claro ainda, madame, respondeu ele. Mas a clareza cresce, lentamente como o amanhecer através da neblina. Preciso incomodá-la com mais uma pergunta. Sir Adrian alguma vez mencionou algum fundo ou documento que pudesse alterar a herança? Lady Isobel hesitou, com uma pontada de inquietação atravessando seu rosto. Falou-se anos atrás sobre uma revisão do testamento da família. Adrian queria providenciar para minha sobrinha, Clara, e talvez para alguns criados. Mas Benedict, ele sempre ficaria com a parte menor. Fazia parte da briga deles. Ah, Poirot inclinou a cabeça. E agora ambos estão mortos. Que curioso que a briga tenha sobrevivido aos irmãos. Ela pareceu confusa. Não entendi. Perdoe-me, madame, disse Poirot gentilmente. É apenas um reflexo. A briga agora é dos vivos. Quando a deixamos, perguntei o que ele queria dizer. Mon cher Hastings, você sempre se precipita. Se Sir Adrian morreu com a intenção de pôr fim a uma disputa, então outra pessoa, alguém da casa, tem motivos para impedir essa paz. A herança, sim, mas também a emoção a ela associada. Ódio, orgulho, amor. Ah, essas são moedas mais voláteis que o ouro. Encontramos a senhora Dalrymple no corredor, deslizando em nossa direção como uma aparição de aprumo e contenção. Ela inclinou a cabeça friamente, mas Poirot a deteve com uma mão cortês. Madame, perdoe-me por me intrometer novamente. A senhora conheceu os 2 irmãos há muito tempo. A senhora me contou sobre a admiração que se transformou em gelo. Mas diga-me uma coisa. Algum dos 2 sabia do seu segredo? Seus olhos brilharam brevemente, a postura cedendo. Meu segredo! Poirot deu um leve sorriso. Toda mulher tem um, madame. É o perfume que ela nunca usa em público. Não tenho nenhuma, Sr. Poirot. Pelo menos nenhuma que diga respeito a isso. Ah, mas talvez tenha a ver com isso. Veja bem, o sino da torre não tocou. Mas outro sino, o sino de mão, foi encontrado na escada. Sinos falam de serviço, de comando. Alguém, eu acho, obedeceu uma vez e depois se recusou a obedecer novamente. Isso soa como se diz em inglês um sino. Sua boca tremeu antes que ela se virasse bruscamente. Você é cruel. Não, senhora, apenas preciso. Depois que ela se foi, Poirot ficou imóvel. Ela sabe, disse ele por fim. E o medo, Hastings? Ele começa a se manifestar.
O assassino, seja ele quem for, sente o círculo se fechando. Em breve ele agirá novamente. Protestei, dizendo que ele certamente não sabia disso. Poirot deu um sorriso breve, quase triste. Quando a culpa é encurralada, ela não foge, ela ataca. Você verá. A noite caía com uma velocidade anormal. Lâmpadas foram acesas e o jantar servido em silêncio pesado. Os túmulos permaneciam visivelmente vazios. Poirot comeu pouco, embora observasse muito. Cada movimento de mão, cada olhar furtivo. Em dado momento, Clara deixou cair o garfo e a cabeça de Poirot se virou bruscamente, estreitando os olhos como se tivesse captado o mais leve som inaudível. Depois, enquanto os outros se retiravam, Poirot me chamou para o salão. A neve lá fora brilhava sob a lua e o ar estava frio como uma faca. Precisamos visitar a capela mais uma vez, disse ele. Antes que amanhã traga novos passos. Segui-o relutantemente pelo gramado congelado. O caminho brilhava na penumbra e a torre se erguia à frente como um dedo enegrecido contra as estrelas. Lá dentro, nossas lanternas lançavam sombras longas e inquietantes. Poirot subiu a escada estreita lentamente, medindo cada degrau. No topo, parou ao lado do sino pendurado e tocou a corda cortada com a ponta delicada dos dedos. Foi cortada com precisão, murmurou, com uma faca afiada para esse fim. Mas veja só, nenhuma fibra no chão, nenhum fio solto. O assassino os recolheu. Essa pessoa é meticulosa, exata. Ele se curvou e apontou para uma pequena mancha escura perto da parede, quase invisível. Sangue, Hastings. Mais antigo, seco, quase marrom. De antes do golpe que matou Benedict Marchmont. Alguém mais sangrou aqui, talvez antes. A história começa não com o silêncio da manhã, mas com o barulho da noite passada. O suave fechar de uma porta que você se lembra que a sobrinha ouviu. Estamos perto agora. Ele se endireitou, sua respiração turvando o ar frio. Amanhã, Hastings, acordaremos os mortos com perguntas. E então, o silêncio acabará. A manhã seguinte amanheceu pálida e quebradiça, a neve brilhando como vidro em pó sob um sol incolor. A casa estava submissa, falando em sussurros como se os mortos ainda pudessem estar ouvindo. Poirot, imaculado como sempre, apesar da longa noite, desceu para o café da manhã pontualmente às 8 horas, com o bigode brilhando e os olhos iluminados por uma determinação silenciosa. Lady Isabel havia avisado que não apareceria, mas os outros se reuniram obedientemente. O capitão Redmayne com o rosto sério, Clara pálida e retraída, o Dr. Pierce submisso e a Sra. Dalrymple tão rígida como sempre, sua compostura agora frágil em vez de serena. O inspetor Vale havia retornado cedo. Estava sentado na outra ponta da mesa, com papéis espalhados à sua frente, como cartas. Ergueu os olhos quando Poirot entrou. Bom dia, senhor. Telegrafei para Londres, pedindo os resultados da autópsia. Levarão tempo, com o tempo como está. Até lá tenho homens vasculhando o terreno. Nenhum rastro ainda, exceto o seu e o do capitão Redmayne da noite passada. Ah, disse Poirot, sentando-se delicadamente. Então sabemos pelo menos quem é inocente de deixá-los. Redmayne franziu a testa. Já te disse, eu estava sem ar. Não cheguei perto da capela. Poirot inclinou a cabeça, sereno. Eu acredito em você, mon capitaine. Ar fresco pode ser muito purificador, mesmo para aqueles que respiram culpa por perto. O capitão enrijeceu-se. Você está insinuando alguma coisa? Ainda não, disse Poirot despreocupadamente. Mas eu observo. A observação é como o café da manhã. Nunca deve ser ignorada, mesmo quando não combina com o nosso gosto. Ele pegou um único pãozinho da bandeja. Passou manteiga nele com precisão cirúrgica e não disse mais nada até o café da manhã terminar. Então, levantando-se, dirigiu-se aos presentes com serena gravidade. Meus amigos, antes que o dia termine, espero explicar tudo o que aconteceu em Marchmont Hall. Mas, para isso, preciso exigir mais uma vez a paciência de vocês. Cada um de vocês, por sua vez, me acompanhará até a capela. Preciso ver como reagem ao silêncio. A frase intrigou a todos, mas Poirot apenas sorriu, e com a permissão do inspetor, começou sua estranha procissão. Primeiro veio Clara. Ela seguiu Poirot pela neve, sua respiração subindo como fumaça. Dentro da capela, o ar estava mais frio do que antes. Poirot pediu que ela ficasse perto da corda cortada,
enquanto ele se posicionava perto do púlpito. Mademoiselle, disse ele suavemente, a senhora ouviu uma porta se fechar ontem à noite. Diga-me, foi assim? Ele puxou a porta da capela até ouvir um leve clique. Ela estremeceu. Sim. Sim, só esse som. Poirot assentiu. E depois, eu... Lembro-me de ter pensado ter ouvido outra coisa. Metal contra pedra, talvez. Um arranhão fraco, mas agudo. Merci, você pode ir agora. Quando ela saiu, Poirot murmurou para mim. Isso, Hastings, é o som de uma faca. Ela não sabia que tinha ouvido, mas sua memória registra fielmente o que sua razão esquece. O Dr. Pierce foi o próximo. Entrou rapidamente, com a respiração rápida e irregular, como se temesse a própria quietude. Poirot pediu-lhe que examinasse o local onde Benedict havia morrido. O médico curvou-se evitando a campainha com a mão trêmula. A morte foi instantânea. Ele murmurou como se quisesse se convencer. Os olhos de Poirot não se desviaram dele. E, no entanto, doutor, isso o incomoda. Por quê? Pierce hesitou, depois suspirou. Porque eu vi aquele homem vivo. Brevemente depois do jantar. Ele me parou no corredor. Disse que tinha vindo para fazer as pazes. Achei que ele estivesse falando do irmão. Ele parecia assombrado, suponho. Eu disse a ele para descansar. Ele sorriu e disse, em breve. Eu deveria ter pensado melhor no assunto. As palavras muitas vezes só revelam seu significado quando já é tarde demais, disse Poirot gentilmente. Obrigado, doutor. Redmayne foi o terceiro. Ele veio relutante, com sua postura militar firme como uma armadura. Poirot o conduziu em direção à escada. Você disse que viu luz aqui. Onde? Ali, apontou Redmayne, por aquela fresta logo acima da linha das árvores. Então alguém realmente estava na torre antes do amanhecer, disse Poirot, talvez preparando o cenário. O capitão apertou o maxilar. Você quer dizer mover o corpo? Talvez, respondeu Poirot. Ou para garantir que o sino não falasse. A corda foi cortada com precisão. Não foi acidente. Foi o ato de alguém que desejava silêncio, não ocultação. Redmayne olhou fixamente para a escada estreita com uma expressão indecifrável. Você acha que eu sei quem fez isso? A voz de Poirot era baixa. Acho que o senhor viu mais do que imagina, monsieur. Às vezes os soldados se lembram sem saber. O senhor vai se lembrar em breve. Quando ele se foi, a senhora Dalrymple entrou com as mãos enluvadas firmemente entrelaçadas à frente do corpo. Ela olhou ao redor da capela fria como se fosse um inimigo. Precisamos fazer isso, Sr. Poirot? Perguntou ela bruscamente. Sim, madame. A verdade, como você vê, se esconde melhor em aposentos familiares. Diga-me, o que a senhora sentiu quando viu a corda ser cortada? Ela hesitou e então disse, medo. Medo pelos mortos ou pelos vivos? Pelos vivos, sussurrou ela após uma pausa. Por Lady Isabel. Ela não é forte. Ela idolatrava o marido. O olhar de Poirot não vacilou. E você idolatrava o irmão. Seus olhos brilharam de raiva e dor. Uma vez. Há muito tempo. Antes de ele me trair. Antes de ele me arruinar. Não vou dizer. A senhora já disse o suficiente, murmurou Poirot. Ele a prejudicou. E mesmo assim a senhora ficou na casa do homem que levava o nome dele. Isso, madame, não é perdão. É uma ferida que se recusa a fechar. Ela se virou abruptamente e Poirot a soltou. Quando ficamos sozinhos novamente, perguntei-lhe o que ele havia ganhado com aquele ritual estranho. Ele deu um leve sorriso. Eu vi o que precisava. O medo usa muitas máscaras, Hastings. Mas a culpa é sempre a mesma. Ela treme não quando é acusada, mas quando é lembrada. Voltamos para casa ao anoitecer. Uma tempestade se formava. O ar pesado com a promessa de mais neve. O grande salão estava escuro. Os criados se moviam em silêncio, com os rostos pálidos. Poirot parou na escada e olhou para cima, em direção ao patamar, onde Lady Isabel acabara de aparecer, envolta em luto negro. Ela desceu lentamente, cada passo deliberado. O senhor aprendeu alguma coisa, não é, Sr. Poirot? Talvez, disse ele suavemente. Basta fazer uma última pergunta, madame. Onde está a chave da capela? Ela pareceu assustada. Ora, está pendurado no vestíbulo. Ogden o guarda lá. Então por que, disse Poirot com a voz quase um sussurro, a fechadura foi girada por dentro antes de entrarmos ontem de manhã? Seu rosto perdeu a cor. Eu não sei.
Certamente o assassino... Não, senhora. O assassino já estava lá dentro. Um leve suspiro escapou dela. Poirot segurou sua mão delicadamente. Perdoe-me. Você já sofreu o suficiente. Mas agora preciso pedir que todos se reúnam esta noite na sala de estar. Finalmente chegou a hora do sino tocar. Ele se virou com os olhos carregados de certeza. Eu o segui, inquieto, pois sabia que quando Poirot falava assim, o silêncio antes da revelação estava quase no fim, e o silêncio, em Marchmont Hall, já se mostrara mortal. As lâmpadas da sala de estar foram acesas cedo naquela noite, embora seu brilho suave pouco fizesse para dissipar o desconforto que pairava como neblina sobre Marchmont Hall. A neve havia voltado, silenciosa e implacável, pressionando as janelas altas, de modo que o mundo lá fora parecia ter desaparecido completamente. Lá dentro, o fogo queimava com um chiado baixo, e os presentes estavam sentados em silêncio pesado, cada rosto dividido entre o medo e a fadiga. Poirot estava de pé junto à lareira, imaculado como sempre, com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas. Parecia menos um convidado agora, e mais um juiz aguardando confissão. O inspetor Vale encostou-se à lareira, com o caderno pronto, embora olhasse mais de uma vez para Poirot, como se não soubesse se deveria interromper ou assistir ao desenrolar da apresentação. Eu, por minha vez, senti aquele arrepio curioso que sempre precedia o momento em que os fios emaranhados começavam a se retesar. Meus amigos, começou Poirot calmamente, chegamos ao ponto em que o silêncio deve acabar. Os sinos que deveriam ter tocado na manhã de Natal, um acima, outro dentro, silenciaram. E não foi por acaso. Não, o silêncio foi escolhido, moldado com cuidado, como se compuséssemos uma sinfonia de mentiras. Esta noite, não ouviremos o som, mas a verdade. Ele deixou as palavras se assentarem antes de continuar. Peço a todos que se lembrem da noite anterior à tragédia. Sir Actrian, alegre pela primeira vez em meses, planejava a reconciliação com o irmão. No entanto, ao amanhecer, ambos os homens jaziam mortos. Um morto, o outro aparentemente derrubado por suas próprias mãos, ou por uma mão mais astuta. A questão então não é meramente quem morto, mas por que este quadro preciso foi criado. Lady Isobel permaneceu rígida, com as mãos cerradas no colo. Clara, ao lado dela, tremia visivelmente. O capitão Redmayne olhava fixamente para o fogo com o queixo travado, enquanto o Dr. Pierce e a Sra. Dalrymple trocavam olhares inquietos. Poirot aproximou-se da lareira. Considere os fatos. A corda foi cortada deliberadamente, não desfiada. Uma luz foi vista na torre antes do amanhecer. O corpo de Benedict Marchmont foi encontrado arrumado, não caído. E Sir Adrian, trancado em seu escritório, queimou papéis que nenhum homem queimaria, a menos que fosse obrigado, ou a menos que quisesse enganar aqueles que ficaram para trás. Isso não foi coincidência. Meus amigos, mas coreografia. Ele se virou de repente para a Sra. Dalrymple. Madame, a senhora amou Benedict Marchmont um dia. Ela se assustou, as bochechas ficando vermelhas. Eu te disse... Há muito tempo. Acabou. Acabado, sim, mas não esquecido. Você permaneceu aqui, perto do irmão dele, do nome dele. Que você te preciso controlado, jamais esqueceria uma lesão. Diga-me, ele lhe escreveu do exterior? Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Poirot respondeu por ela. Ele fez isso, as cartas sumiram, não é? Queimadas junto com o resto. Ele prometeu fazer as pazes, consertar um erro que os unia. No entanto, quando ele voltou, a senhora não viu redenção, mas sim exposição. Pois aquelas cartas, madame, continham uma verdade muito delicada. A verdade sobre sua filha. Lady Isobel soltou um suspiro. A senhora Dalrymple se levantou um pouco, com a compostura abalada. Como ousa? Poirot levantou a mão. Acalme-se, madame. A vergonha não está no amor, mas na dissimulação. Anos atrás, antes de deixar a Inglaterra, Benedict Marchmont teve um filho, o seu filho, mas a criança não foi reconhecida, pois nasceu em segredo. A mãe foi dispensada sob o pretexto de problemas de saúde e o bebê foi mandado embora. Adrian sabia. Ele pagou pelo silêncio. E quando Benedict retornou, pretendia quebrá-lo. Era isso, madame, que a senhora temia. Sua respiração ficou rápida e cortante. Você não pode provar.
Você não pode provar. Você não pode... Não, mas eu consigo raciocinar. Quando soube que o sino não tinha tocado, olhou para cima instintivamente. Não porque soubesse onde estava o crime, mas porque temia a causa. Você tinha estado na torre antes do amanhecer. Cortou a corda para que nenhum som a chamasse para ser descoberta antes de estar pronta. Encontrou-o lá pensando em implorar, talvez em ameaçar, mas ele não se deixou abalar. Houve uma luta breve e desesperada. A faca. Você a trouxe, não é? Para assustar, não para matar. Mesmo assim, ele caiu. E então, pânico. Você o ajeitou cuidadosamente, o homem orgulhoso que ele era, como se tivesse vindo rezar. Partiu, selando a torre atrás de si. O silêncio, madame, era seu aliado. A senhora Dalrymple havia afundado novamente na cadeira, as mãos enluvadas pressionando o rosto. O cômodo estava em silêncio, exceto pelo crepitar baixo do fogo. A voz de Poirot suavizou-se, não por misericórdia, mas por pena. O senhor voltou para casa. Julgou-se seguro. Mas houve alguém que adivinhou. Sir Adrian. Ele viu a corda cortada. Leu o que restava da carta do irmão e entendeu tudo. Ele tentou poupá-lo, talvez para pôr fim ao escândalo. Então queimou a prova e trancou a porta. Mas a morte chegou rápida demais, ou talvez conveniente demais. O inspetor Vale ergueu os olhos bruscamente. Você está dizendo que ela o matou também? Poirot balançou a cabeça. Não, inspetor. A morte de Sir Adrian foi obra sua, mas não por desespero. Ele pegou algo do armário, digitalina receitada pelo Dr. Pierce. Em dose dupla, acalmou o coração para sempre. Ele procurou proteger a esposa e a família, enterrar a verdade nas cinzas. Morreu acreditando que poderia resolver o assunto. O grito de Lady Isobel quebrou o silêncio, baixo e terrível. Poirot curvou a cabeça brevemente e prosseguiu. Mas o destino não é tão obediente. O silêncio do sino nos atraiu a todos para a sua fonte, e nesse silêncio a verdade finalmente soou. A senhora Dalrymple abaixou as mãos lentamente. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios. Eu não queria matá-lo. Eu só queria que ele ouvisse, que parasse com o que pretendia fazer. Ele disse que contaria a todos, que veria meu filho restaurado, mas a vergonha teria destruído nós dois. A expressão de Poirot não mudou. O sino, madame, era para chamar os fiéis ao perdão. A senhora o silenciou, e assim o perdão não pôde vir. O inspetor Vale deu um passo à frente, fechando seu caderno. Entendeu, senhora Dalrymple, que terá que vir comigo. Ela se levantou cambaleante, com o olhar fixo no chão. Ele tinha razão, murmurou. O silêncio pode ser muito barulhento. Depois que ela saiu, o quarto permaneceu silencioso. O fogo ardia lentamente. O vento soprava levemente contra as janelas. Poirot permaneceu imóvel, olhando fixamente para as chamas. Arrisquei-me suavemente. Você sabia o tempo todo, não é? Ele sorriu levemente. Não tudo, Hastings. Só o suficiente. O resto, ela me deu quando tremeu ao ouvir a palavra-chave. Culpa é sempre a mão que aperta antes da voz confessar. Ele se virou então, sua silhueta precisa contra a luz moribunda do fogo. Acabou. 2 homens mortos, uma mulher destruída. E por quê? Orgulho, segredo? A eterna vaidade de acreditar que se pode silenciar a verdade. A Hastings, até o menor sino, quando tocado, soará. Lá fora, como se tivesse sido combinado, o vento mudou de direção, e da torre da capela veio um toque fraco e fantasmagórico. Fosse provocado pela tempestade ou por algo invisível, soou uma vez, claro e solitário, ecoando pela neve como uma bênção ou um aviso. Poirot ergueu a cabeça, atenta, e então disse baixinho. Finalmente, Hastings. O sino falou. O som daquele único sino pareceu perdurar por muito tempo, depois de desaparecer no ar congelado. Um eco não apenas dos mortos, mas de tudo o que havia sido escondido. Até o inspetor Vale, um homem pouco dado a fantasias, ergueu os olhos bruscamente como se algo invisível tivesse acabado de passar pela casa. Poirot permaneceu perfeitamente imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos semicerrados, ouvindo com uma expressão de infinita calma. Então, após um longo silêncio, murmurou. Está terminado, mas não completo, olhei para ele. Terminou. Mas certamente, Poirot, a confissão, a culpa da senhora Dalrymple, tudo aponta para ela. O que mais poderia restar? Ele se virou lentamente da janela, e à luz da lareira, seu rosto parecia esculpido em bronze,
as pequenas linhas precisas ao redor de sua boca, não revelando triunfo nem alívio. Não, mon ami. A verdade é que ela tem mais uma camada. Sempre há mais uma. Aquela que menos desejamos ver. A senhora Dalrymple falou a verdade sobre o ato, mas não sobre seu significado. Esse, Hastings, é o acorde final que ainda não soou. O inspetor, ocupado escrevendo seu relatório junto à lareira, olhou para cima. Quer dizer que há outro cúmplice? Poirot levantou um dedo. Não um cúmplice, monsieur. Um maestro. Alguém que conhecia as notas antes de serem tocadas. Vale franziu a testa. Você não está sugerindo. O sorriso de Poirot era fraco, quase cansado. Não vamos sugerir, apenas observar. Venha, Hastings. A neve já baixou. Precisamos visitar a torre mais uma vez. Sozinhos. Era quase meia-noite quando saímos com nossas lanternas cortando cones de luz tênue através da névoa fria. O ar estava cortante, do tipo que fere os pulmões. E o rangido de nossas botas soava anormalmente alto. Marchmont Hall assomava atrás de nós como um animal adormecido, suas janelas escuras exceto pelo tênue brilho do quarto de Lady Isobel. Poirot caminhava rapidamente, o casaco abotoado até o pescoço, seu pequeno corpo resoluto contra o frio. A porta da capela cedeu facilmente desta vez. O inspetor a deixara destrancada após os trabalhos penosos do dia. Lá dentro, o ar estava pesado de geada e levemente metálico. A lanterna de Poirot percorreu os bancos e pousou na escada estreita que subia em espiral até o sino. Ele começou a subir sem dizer uma palavra, seus sapatos engraxados fazendo um leve ruído na pedra. Eu o segui, meio que esperando algum eco fantasmagórico daquela cena anterior, quando encontramos Benedict Marchmont, apoiado como uma sentinela macabra sob o sino. Mas havia apenas silêncio, profundo e completo. No topo, Poirot ergueu a lanterna e examinou a ponta cortada da corda mais uma vez. As fibras estavam limpas como antes, mas um brilho fraco ao lado da viga era algo que havíamos perdido, algo minúsculo. Poirot estendeu delicadamente a pinça e a ergueu. Um único fio dourado, mais fino que seda, mas refletindo a luz como metal. Ele olhou para a luva com satisfação. Ah, viu, Hastings? Ela usou uma faca, sim. Mas a corda estava segura com firmeza por outra mão. Este fio é de uma luva especial usada por quem manuseia instrumentos delicados. Diga-me, quem na casa usa luvas de pelica forradas de seda? Pensei. Lady Isobel, talvez. Já a vi usando-os no jantar. Exatamente. Poirot guardou o fragmento no bolso com reverência, como se fosse uma joia. Mas ela não os usava apenas por moda. Não. Ela os usava porque não queria deixar marcas. Venha, nós voltamos. Caminhamos de volta pela neve em silêncio, o frio queimando meu rosto. Dentro do salão, as lâmpadas estavam apagadas, exceto uma na biblioteca. Lady Isobel estava sentada lá, completamente vestida. O rosto pálido contra a escuridão de seu vestido de luto. Ela olhou para cima quando entramos, e por um breve momento pensei que ela tivesse sorrido, não em sinal de boas-vindas, mas de resignação. O senhor foi à capela de novo, Monsieur Poirot, disse ela suavemente. Ficou alguma coisa por fazer? Só uma coisinha, madame, respondeu ele. A questão é, quem sabia que a senhora Dalrymple encontraria Benedict Marchmont na torre? Pois ela não foi lá por acaso. Alguém a chamou. Os olhos dela piscaram só uma vez. Você acha que eu a mandei? Acho que não, madame. Eu sei. Ele se aproximou com a voz baixa e precisa. A senhora sabia do passado dela. Há muito suspeitava. Seu marido lhe confidenciou. Talvez em um momento de remorso. Mas quando ele planejou se reconciliar com o irmão, a senhora temeu o que tal reconciliação traria à tona. Escândalo, desgraça, o nome de Marchmont arrastado pela lama. Então a senhora escreveu, em segredo, um bilhete supostamente de Benedict, pedindo à senhora Dalrymple que o encontrasse antes do amanhecer na torre. A senhora contava com o orgulho dela, com o medo dela. A senhora sabia que ela iria, e que o encontro só poderia terminar em desastre. Então a senhora esperou. Os lábios de Lady Isobel tremeram, mas sua voz permaneceu calma. Você não tem provas disso. Sem prova escrita, não. A senhora é esperta demais para isso. Mas aí está a luva, madame. O fio de ouro, a sua luva. A senhora segurou a corda enquanto ela a cortava, para que o silêncio fosse garantido.
Para a senhora, silêncio não era culpa, era misericórdia. A senhora pensou em poupar seu marido da humilhação das revelações do irmão, em encerrar o assunto de uma vez por todas. Quando encontrou Adrian mais tarde, queimando os documentos, percebeu que ele também sabia. E quando ele tomou a droga que lhe tirou a vida, a senhora deixou. A senhora não disse nada. A senhora preservou a honra dele e a sua. Sua compostura finalmente vacilou. Ele queria paz, Monsieur Poirot. Ele havia sofrido demais. O senhor me acha monstruosa, mas eu só queria proteger o pouco que restava dele. Poirot curvou a cabeça levemente. Não, madame. Acho que você é humana. Você escolheu o silêncio que o amor exige, não o que a justiça merece. O relógio bateu meia-noite. O som percorreu a casa como o último toque daquele sino invisível. As lágrimas de Lady Isobel caíram então, lentas e silenciosas. E ela não resistiu quando o inspetor, chamado silenciosamente pelo olhar de Poirot, entrou para ouvir sua confissão hesitante. Confissão hesitante. Confissão. Quando ela foi levada, Poirot ficou parado por um longo tempo, olhando para o fogo que se apagava. Sua voz, quando falou, era quase terna. Veja bem, Hastings, existem crimes de ódio e crimes de devoção. Os primeiros destroem, mas os últimos eles murcham. Esta pobre senhora procurou proteger seu mundo, e em vez disso o destruiu. Ele se virou para mim com o olhar cansado. Já vi muitos tipos de silêncio, mon ami, mas o silêncio do amor é o mais terrível de todos. Lá fora, a neve caía novamente macia como cinzas, e ao longe, o sino da capela balançava mais uma vez ao vento. Um som fraco e trêmulo. Nem tristeza nem alívio, mas algo entre os dois. E Poirot, ouvindo, murmurou. O sino, Hastings, ele toca não para os mortos, mas para os vivos que se lembram. O amanhecer chegou relutantemente a Marchmont Hall, uma luz pálida e débil, filtrando-se através do véu de neve que caíra durante toda a noite. A tempestade havia se acalmado, mas suas consequências permaneciam profundas e silenciosas sobre os gramados, como se a própria natureza quisesse preservar o silêncio imposto pela tragédia. As chaminés soltavam uma leve fumaça, seu hálito se misturando à névoa, e de dentro da casa vinham os sons abafados de movimento, criados sussurrando, portas fechando suavemente, o ritmo abafado de um lugar onde a dor se instalara. Poirot e eu dormimos pouco. Ele permaneceu na biblioteca após a confissão de Lady Isobel, andando suavemente de um lado para o outro entre a lareira e a grande janela saliente. Eu entrei e saí de um cochilo agitado, sempre consciente daquele leve rangido de seus sapatos no chão polido. Quando ele finalmente falou, sua voz saiu tão baixa que quase pensei que estava sonhando. Ela está em paz agora, Hastings, disse ele, sem tirar os olhos das chamas. Para algumas almas, a verdade é um fardo pesado demais para carregar por muito tempo. No entanto, creio que ela suportará o julgamento com dignidade. Mexi-me inquieto. Foi terrível, Poirot. Mas você disse ontem à noite que não estava completo, que ainda havia outra camada. Certamente agora, com a confissão dela, ele se virou para mim, então, e eu vi o cansaço em seu rosto, a melancolia que sempre acompanhava seus triunfos. Ah, mon ami, a confissão de uma alma em tormento nem sempre é a mesma que a confissão da verdade. Lady Isobel falou apenas por sua parte no silêncio, mas ainda há uma voz que não foi ouvida, a do morto. Você quer dizer Benedict? Exatamente. Ele não veio por vingança nem por crueldade, mas por justiça, por reparação. Escreveu cartas, planejou um encontro. Era um homem que buscava consertar um erro antigo. E, no entanto, que curioso, Hastings, ele viajou sem bagagem, exceto uma única mala, sem documentos pessoais, sem testamento e sem intenção de retornar. Isso lhe parece um homem planejando a reconciliação? Não. Ele veio aqui esperando a morte. A questão é, ele esperava isso das mãos dela? Fiquei em silêncio. A neve lá fora refletia um brilho frio no chão. E sob aquela luz, o rosto de Poirot parecia quase espectral. Você acha que ele pretendia morrer? Perguntei por fim. Poirot assentiu lentamente. Sim, ele organizou sua própria tragédia, Hastings, como um dramaturgo organiza seu ato final. Ele preparou o cenário, a torre, o sino, a reunião, e então deixou o resto se desenrolar como deveria. Ele sabia que Isobel, por orgulho ou medo, viria. Ele queria que ela o matasse, embora não por maldade.
Um homem como Benedict Marchmont, consumido pela culpa e pela vaidade, veria sua morte como punição e poesia. A ideia me horrorizou. Então ela não é culpada de assassinato? Ela é culpada do ato, disse Poirot suavemente, mas não da intenção. A intenção era dele. Ele usou a emoção dela como arma. A mão dela segurava a faca, mas o espírito dele a guiava. Antes que eu pudesse responder, bateram à porta. O inspetor Vale entrou com neve grudada no casaco. Seu jeito era rápido, mas seus olhos revelavam cansaço. O carro chegou para levar Lady Isobel à cidade. Ela está calma, mas, que Deus a ajude, já parece anos mais velha. Já a providenciei para que ela seja examinada pelo magistrado ainda esta semana. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Merci, inspetor. O senhor foi justo e gentil, mas antes de ir, permita-me um pequeno pedido. Posso ver os pertences do Sr. Benedict Marchmont? Seu casaco, sua carteira, tudo o que foi encontrado com ele? Vale pareceu surpreso, mas concordou prontamente. Estão embalados e lacrados, mas posso mandá-los trazer para cá. Em poucos minutos, os itens estavam novamente espalhados sobre a mesa da biblioteca. O casaco surrado, as luvas, a carteira, a passagem de trem. Poirot os manuseou com delicada precisão, os dedos percorrendo cada costura, cada dobra. Então, com muita delicadeza, pressionou o forro do bolso do paletó. Ouviu-se um leve estalo. Ele sacou o canivete e cortou a costura interna. De dentro, dobrado com tanta força que poderia ter passado despercebido por tempo indeterminado, tirou um único envelope, velho, amarelado, mas inconfundivelmente preservado do fogo. Ele abriu e leu em silêncio. Quando ergueu os olhos, sua expressão havia se suavizado. Ah, a última nota, como eu suspeitava. Ele escreveu isso durante a viagem até aqui. Ele entregou ao inspetor, que leu em voz alta. A quem possa interessar, venho a Marchmont Hall, não para acusar, mas para concluir. Meu irmão terá paz, e a verdade não sobreviverá a mim. Se a mulher que me injustiçou vier como acredito que ela deve fazer, diga a ela que em suas mãos está o fim da nossa história. Não haverá protestos nem escândalos, apenas silêncio, o silêncio que ambos merecemos. Vale terminou de ler e deixou o jornal cair sobre a mesa. Meu Deus, murmurou. Então foi suicídio. Pelas mãos de outra pessoa. Poirot assentiu gravemente, do tipo mais deliberado. Ele escolheu a morte para limpar o nome da família. Ele a forçou a cometer o ato que a condenaria e o redimiria. Um homem cruel, inspetor. Cruel até mesmo em seu arrependimento. Por um longo tempo nenhum de nós falou. O fogo crepitava fracamente. A neve roçava as vidraças e o silêncio entre nós parecia vasto. Por fim, Poirot puxou a carta para si novamente e a guardou no envelope. Talvez não mude nada para a lei, mas muda tudo para a alma. Lady Isobel não deve saber, ainda não. Sua paz, por mais frágil que seja, depende de acreditar que ela carrega toda a culpa. Dividi-la agora só a feriria ainda mais. Vale suspirou profundamente. O senhor tem razão. É melhor deixar para lá. Ele se virou para ir embora, mas parou na porta. O senhor tem um jeito estranho de ver o mundo, Monsieur Poirot, mas não posso dizer que esteja errado. Depois que ele saiu, me vi observando Poirot enquanto ele alisava a carta sobre a mesa, as pontas dos dedos roçando as bordas com algo parecido com reverência. Veja bem, Hastings, disse ele calmamente. Em todo assassinato há alguém que mata e alguém que se deixa matar. A diferença, às vezes, é de apenas alguns centímetros, mas muda tudo. Ele ajeitou a gravata, um gesto habitual, e então sorriu levemente. Venha, mon ami. Vamos até a janela. De manhã ela está bem agora. Não creio que Marchmont Hall jamais ouvirá seu sino novamente, mas talvez aprenda a viver sem a necessidade de um. Ficamos ali, lado a lado, observando a primeira luz do sol brilhar sobre a neve, tingindo o mundo de dourado por um instante. Em algum lugar além das árvores congeladas, um único pássaro soltou um grito hesitante, sem saber se o inverno havia terminado ou apenas parado. O olhar de Poirot o acompanhou, pensativo e distante. Sabe, Hastings, murmurou ele, às vezes penso que a verdade, como aquele pássaro, é frágil. Ela precisa correr o risco de passar frio se quiser ser ouvida. E então, muito suavemente, quase para si mesmo, ele acrescentou. Mas uma vez que canta, nunca para de fato. Não disse nada. O vento soprava levemente,
E ao longe da torre da capela vinha um leve suspiro metálico, como se o sino rachado, mas ainda vivo, desse um último sussurro à manhã. Poirot inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento e, pela primeira vez desde a nossa chegada, o silêncio em Marchmont Hall me pareceu paz. Os dias que se seguiram passaram em um ritmo contido, como se a própria casa estivesse se recuperando de uma longa doença. A polícia havia partido, os criados circulavam silenciosamente, e Marchmont Hall permanecia envolta naquele curioso silêncio que se segue tanto à revelação quanto à ruína. Lady Isobel fora levada, sua saúde frágil demais para suportar a prisão. Ela seria confinada em um sanatório particular, sob a discrição do magistrado. O inspetor Vale retornara a Londres, seu relatório arquivado, suas perguntas esgotadas. Apenas Poirot e eu permanecemos a pedido de Lady Isobel. Ou talvez, pensei, por insistência da consciência, pois ela apertara a mão de Poirot antes de sair e sussurrara algo que não conseguia ouvir, embora eu visse um tênue lampejo de tristeza em seu rosto. Ficamos mais um dia, aparentemente para acertar contas com as autoridades, mas na verdade porque Poirot não estava totalmente satisfeito. Isso eu sabia pela maneira como ele andava pelos corredores, parando diante de retratos e portas, como se estivesse atento a algo que só ele conseguia ouvir. A casa havia se reduzido à sua equipe mínima: Ogden, o mordomo, a senhora Baynes, a governanta e a jovem Clara, que permanecia com uma compostura atordoada, que me perturbou mais do que as lágrimas teriam feito. Na manhã da nossa partida, Poirot me chamou à biblioteca. Ele estava parado junto às janelas altas, de costas para mim, com as mãos cruzadas atrás do corpo, naquela postura deliberada que sempre anunciava algo decisivo. Hastings, disse ele suavemente, lembra que eu lhe disse que a verdade raramente é uma criatura simples? Ela usa disfarces como um ator que interpreta muitos papéis. Bem, resta um último papel a ser desmascarado. Suspirei meio exasperado, meio curioso. Você não pode querer dizer que há mais. Você já resolveu, Lady Isobel confessou. A carta de Benedict comprovava suas intenções. O que mais pode haver? Poirot se virou, e em seus olhos não havia triunfo, mas cansaço. Você se lembra da carta, não é? Ele escreveu que seu irmão deveria ter paz. No entanto, meu amigo, que paz Sir Adrian conquistou? Ele morreu em agonia, acreditando ter preservado a honra quando, na verdade, havia preservado a mentira. Não, Hastings. A peça não foi escrita apenas por Benedict. Foi produzida por outra mão completamente diferente. Franzi a testa. Quem será que é? Poirot foi até a lareira, onde o fogo queimava baixo e constante. Você se esquece, mon ami, que toda a história tem seu público e seu crítico. Alguém aqui sabia mais do que jamais admitiu. Alguém que moveu as peças por trás da cortina. Pense bem. Quem se beneficiou com a morte dos dois irmãos? Quem estava prestes a herdar Marchmont Hall depois que a viúva fosse desacreditada? Pisquei. Clara? Exatamente. Eu estava prestes a protestar, mas a mão erguida de Poirot me impediu. Espere, vamos raciocinar. Clara Vale, sobrinha de Lady Isobel, filha do reverendo Ambrose Vale, ela é jovem sim, mas não é ingênua. Você a viu no jantar na primeira noite. Seu riso um pouco leve demais. Seus olhos muito calculistas. Ela falava de afeição pela tia, mas herdou do testamento de Sir Adrian uma parte considerável. Quase metade da herança, não é? Assenti lentamente. Sim, mas essa foi a emenda que Sir Adrian planejou, a razão pela qual Bento retornou. Exatamente. Mas pense, Hastings, como o reverendo soube dessa emenda antes que se tornasse pública. E como Clara, que supostamente nada sabia da visita de Benedict, descreveu precisamente o som da porta da capela naquela noite. Ela disse que presumiu que fossem os criados. Mas por que presumir? A menos que já estivesse acordada e atenta a alguma coisa. Não, meu amigo. Ela não era a espectadora inocente que aparentava. Acredito que ela encontrou a carta de Benedict. Talvez tenha sido interceptada no correio. Ela soube das intenções dele e viu imediatamente o perigo para sua herança. Ela foi até o pai. Ele é um homem piedoso, sim, mas também orgulhoso, profundamente ressentido com a riqueza dos Marchmont, da qual dependia. Juntos eles conspiraram para garantir que nenhum dos irmãos vivesse para alterar o testamento. Olhei para ele, incrédula.
Você não pode estar falando sério, Poirot. Como eles puderam fazer isso? Você mesmo disse que Lady Isobel cortou a corda e Adrian tirou a própria vida. Ah, mas o momento, Hastings. O momento é tudo. Benedict foi atraído para a capela por 2 bilhetes, um que Lady Isobel recebeu e outro falsificado em seu nome, entregue pelo próprio reverendo. Quando a encontrou lá, as emoções transbordaram e na luta ele foi morto. O reverendo chegou logo depois, talvez chamado pela filha, talvez pela luz fraca que ela viu da janela. Ele encontrou a cena e percebeu o que significava. Para proteger a sobrinha e suas ambições, completou a cena, escorando o corpo, cortando a corda para encenar o silêncio, garantindo que o crime parecesse pessoal, impulsivo. Mais tarde, quando Sir Adrian descobriu a verdade e se trancou, o reverendo lhe deu conforto e a digitalina que apressou sua morte. Você se lembra? O médico disse que a dose foi medida com precisão. Quem melhor para aconselhá-lo do que um clérigo há muito acostumado à administração de remédios em sua paróquia? Minha garganta ficou seca. Então a confissão de Lady Isobel era exatamente o que eles precisavam. Um nobre sacrifício para garantir a segurança deles. Ela acreditava ser a causa. Eles permitiram que ela assumisse a culpa. Foi quase elegante. Senti um arrepio. Mas você não tem provas. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas eu sei. Quando vasculhamos o escritório, notei um leve anel de cera na mesa de Sir Adrian. Cera de uma vela de igreja, Hastings. Não do tipo guardado no escritório de um cavalheiro, mas do tipo encontrado na capela. O reverendo estivera lá naquela noite, antes da polícia, antes de qualquer pessoa. E esta manhã, encontrei em sua bagagem, perto da alça, uma mancha de fibras de corda, grossa de cânhamo. Ele vai embora hoje para sua paróquia, não é? Vamos evitar isso. E de fato, ao sairmos da biblioteca, encontramos o reverendo no saguão com o casaco abotoado e a mala na mão. Ele se sobressaltou visivelmente ao ver Poirot. Monsieur, Capitão Hastings, eu estava me despedindo. Tenho assuntos da igreja para tratar. Poirot curvou-se levemente. Mas é claro, senhor cura. Mas antes de partir, uma pequena formalidade, por favor. O inspetor esqueceu de perguntar. Suas luvas, posso vê-las? O reverendo hesitou. Minhas luvas? Sim, eu adoro luvas. Elas revelam o caráter de um homem. Relutantemente, ele os apresentou. Poirot os pegou delicadamente, virando-os. Viu, Hastings? A leve mancha na palma da mão, cera de novo. E no punho direito, um fio de ouro. Não da luva de Lady Isobel, mas da corda que ela segurava ao cortá-la. O senhor a ajudou, reverendo, embora ela nunca tenha percebido. O rosto do homem ficou da cor de um pergaminho velho. Seus lábios tremeram e depois endureceram. Você não tem testemunha. A voz de Poirot era gentil, quase compassiva. Não, monsieur. Só a verdade. Mas ela é eloquente o suficiente. O reverendo afundou na cadeira mais próxima, sem forças. Seus olhos opacos e derrotados fitavam o chão. Por Clara, sussurrou. Fiz isso por Clara. Poirot baixou a cabeça. E ela herdará o que resta da fortuna do tio. Mas diga-me, mon ami, ela herdará a sua paz? Quando as autoridades chegaram mais tarde naquela tarde, Poirot prestou depoimento em voz baixa, sem floreios. Clara chorou. Seu pai se desfez e Marchmont Hall ficou vazio mais uma vez. Enquanto nos afastávamos pelos campos brancos, virei-me para o meu amigo. Você tinha razão, Poirot. O silêncio ainda não era completo. Ele olhou para a neve que caía com uma expressão indecifrável. Não, Hastings. O silêncio nunca é completo. Há sempre o eco da consciência, fraco, mas persistente. E esse talvez seja o verdadeiro sino que nunca para de tocar. Ele se recostou no banco, fechando os olhos enquanto o carro serpenteava pela longa estrada nevada. O salão se distanciou atrás de nós, pequeno contra o horizonte, e por um longo tempo nenhum de nós falou. Apenas o ruído dos pneus na neve quebrava o silêncio, constante, rítmico, como o badalar de um sino desaparecendo na eternidade. A estrada que levava de Marchmont Hall se estendia longa e pálida sob a luz do inverno, e por um tempo nenhum de nós falou. Poirot sentou-se ao meu lado, com o chapéu ligeiramente inclinado para a frente, as mãos enluvadas cruzadas com a serenidade de quem concluiu um grande trabalho. No entanto, eu sabia que seu silêncio não era descanso. Era reflexão, aquela quietude peculiar que acompanha o desvendamento da falsidade humana. O caso do sino silencioso
havia deixado sua marca em nós dois. Por fim, quando o campo deu lugar à extensão cinzenta das estradas de Sussex, eu disse baixinho: "Você conseguiu de novo, Poirot. Embora eu não consiga fingir que entendo como você aguenta a feiura de tudo isso. 2 irmãos mortos, uma mulher destruída, um padre desfeito pela ambição e uma garota que passará o resto da vida assombrada por sua herança." Poirot deu um leve sorriso. "Ah, meu caro Hastings, é exatamente por isso que eu aguento. Porque por trás de toda essa feiura existe a verdade. E a verdade, ela é uma coisa delicada, sim, mas é linda. Quando tudo mais se deteriora, ela permanece pura. É por ela que eu trabalho. Sempre." Ele se recostou, os cantos da boca se contraindo em algo quase melancólico. "Você se lembra, Hastings, daquela primeira manhã? Quando chegamos a Marchmont Hall, eu disse que o silêncio é um hóspede muito perigoso? Agora você entende por quê. Foi o silêncio que assassinou aqueles homens. O silêncio que acorrentou seus corações com orgulho, que cegou Lady Isobel com amor, que tentou o reverendo com segredo. É uma coisa curiosa. Os seres humanos suportam o peso da culpa, até mesmo do sangue, em vez de suportar a luz da honestidade." Eu assenti. "E mesmo assim você sentiu pena deles." "Mas naturalmente", disse ele, "não é minha tarefa condenar. Isso cabe aos outros. Eu observo, eu entendo. Cada um deles, Sir Adrian Benedict, Lady Isobel, o reverendo, todos foram pegos na mesma rede, tecida por suas próprias tentativas de esconder o que não podia ser escondido. Veja bem, Hastings, as pequenas células cinzentas não servem apenas para a lógica. Servem também para a compaixão. É preciso usar ambas se quisermos ver o padrão completo." Cavalgamos em silêncio por mais um tempo, com os flocos de neve batendo no para-brisa. O olhar de Poirot estava fixo no horizonte, mas eu podia perceber que, em sua mente, ele ainda caminhava pelos corredores daquela casa amaldiçoada. "O que será de Clara?" perguntei. "Ela herdará, sim. Mas herança nem sempre é riqueza, mon ami. Ela viu demais, muito jovem. Isso já é castigo suficiente. Talvez ela se case, talvez não. Mas ela sempre ouvirá o eco daquele sino, como uma consciência que sussurra mesmo quando o mundo está em silêncio." Ele fez uma pausa e sorriu levemente. "Quanto ao reverendo, ele vai confessar. É inevitável. Ele é um homem de fé, e a fé, quando posta à prova, tem o dom de exigir a verdade. Ele encontrará a paz, embora não da maneira que imaginava. E Lady Isobel?" A expressão de Poirot se suavizou. "Ah, a pobre senhora. Dela é a tragédia do amor mal direcionado. Ela viverá, Hastings, porque precisa. Algumas almas se apegam à tristeza, enquanto outras se apegam à esperança. Nisso talvez ela encontre a redenção. Não se deve subestimar o poder do arrependimento, mesmo quando chega tarde demais. Chega tarde demais. A estrada então fez uma curva, revelando ao longe um tênue contorno do mar, brilhando sob o sol de inverno. Poirot o seguiu com o olhar e, pela primeira vez desde que o caso começou, vi algo parecido com paz em seu rosto. "Sabe", disse ele depois de um momento, "há algo de poético em tudo isso. O sino que não tocou na manhã de Natal, silenciado pela culpa, pelo medo, pelo orgulho, e, no entanto, no final, tocou. Apenas uma vez, mas o suficiente. A vida, Hastings, sempre encontra um jeito de fazer soar sua nota, mesmo em meio à tragédia." Sorri. "Quer dizer que mesmo na morte havia justiça?" "Justiça, talvez", disse ele suavemente. "Ou equilíbrio. Prefiro essa palavra. O mundo", ela se corrige, "como um relógio cujo pêndulo oscilou longe demais. Minha parte é apenas consertá-lo suavemente." Ele ajustou os punhos e recostou-se, fechando os olhos. "E agora, meu amigo? Não falaremos mais de morte e confissão. O caso ela está encerrado. Em vez disso, pensarei no café da manhã. Uma omelete deliciosa, talvez, com um café forte o suficiente para reanimar o detetive exausto." Ri, aliviada pela repentina leveza em seu tom. "Você é incorrigível, Poirot." Não, não", disse ele sorrindo. "Apenas consistência. Ordem e método, Hastings, até no apetite." Enquanto o carro seguia em direção à estação, olhei para trás uma vez. O contorno distante de Marchmont Hall quase se perdia na brancura dos campos, suas chaminés fracas contra o céu. Imaginei ainda poder ver a torre da capela, austera e solitária, e naquele instante o vento trouxe um murmúrio fraco e metálico, um som tão leve que poderia ter sido imaginação. No entanto,
Poirot abriu os olhos e inclinou a cabeça como se o reconhecesse. O sino, murmurou ele. Toca novamente. Não pela morte desta vez, Hastings, mas pela lembrança. O carro fez a curva e a casa desapareceu de vista. Poirot acomodou-se em seu assento, imaculado como sempre, com a expressão serena. Pensei em todas as mentes que ele havia conhecido, em todas as mentiras que havia desvendado, e percebi que, com seu jeito tranquilo, ele também era um sino que fazia soar a verdade onde outros temiam seu toque. Quando chegamos à estação, o ar estava fresco e luminoso. Poirot pegou sua pequena mala e se virou para mim com um piscar de olhos. É curioso, Hastings, disse ele. Como frequentemente percebo que corações humanos, como sinos, às vezes precisam estalar antes de soarem verdadeiros. E com isso, ele subiu na plataforma. O vapor do trem à sua espera ondulando ao seu redor como névoa. O apito soou. A locomotiva se mexeu e, enquanto partíamos para Londres, me peguei pensando, não em crime ou morte, mas na coragem silenciosa de um homenzinho com uma imensa compreensão da alma humana. O sino tocou. O silêncio terminou. E Hercule Poirot, como sempre, restaurou a ordem em um mundo desordenado.